Boa noite, professor e alunos. Eu sou o Eduardo Ramos e, juntamente com o Cláudio Bueno, vamos apresentar um trabalho cujo objetivo é falar sobre o diagnóstico e o tratamento do câncer na tireoide com o auxílio da medicina nuclear. Para começar, eu vou falar brevemente sobre a anatomia da glândula. A tireoide é uma glândula endócrina localizada na parte anterior do pescoço, enrolada na traqueia e próxima à faringe, com um formato parecido com uma borboleta. Ela é dividida em lobo direito e lobo esquerdo, sendo unidos por uma porção central chamada istmo. Em sua parte posterior, possui geralmente 4 pequenas glândulas chamadas de paratireoides, que secretam o hormônio da calcitonina, possuindo relação com o metabolismo de cálcio. Ela também é constituída por numerosos folículos fechados repletos de uma substância secretora chamada coloide. Os folículos são revestidos por células epitelioides cúbicas, que são responsáveis pela secreção de seus produtos em seus interiores. O coloide é composto por uma grande glicoproteína, chamada tireoglobulina, ou TG, que abriga os hormônios tiroidianos em sua molécula. Como toda glândula endócrina, a tireoide necessita de dois elementos fundamentais para a produção de seus hormônios, sendo eles a tirosina e o iodo. O aminoácido da tirosina é obtido através do consumo de produtos lácteos, carnes ou grãos. E o iodo pode ser adquirido através da alimentação, como sal de cozinha e frutos do mar, necessitando em média de 1 mg por semana. O iodo ingerido é absorvido no gastrointestinal, retirado do sangue pela tireoide e, por fim, o seu excesso excretado pelos rins. Esses produtos são levados até a glândula através de um transporte ativo pelo suprimento vascular arterial, podendo ser armazenados por até 3 meses na tireoide, que resultará na sintetização dos hormônios tiroidianos T3 e T4. O T3 é o hormônio triiodotironina. Significa que a tirosina recebida pela glândula está ligada a 3 moléculas de iodo e é um hormônio mais potente. Já o T4 é chamado de tetraiodotironina ou tiroxina. É a tirosina recebida ligada a 4 moléculas de iodo e é produzido em maior quantidade. Estes hormônios são lipossolúveis e precisam chegar no interior de cada célula, ou seja, no citosol da célula, que é onde ficam os receptores de T3 e T4. Levados pelo sistema circulatório, são responsáveis por regular a taxa metabólica basal, que é a velocidade que as células vão queimar energia. Para que tudo isso aconteça, é necessário um agente que controle a liberação desses hormônios, chamado de hipotálamo. O hipotálamo também é uma glândula endócrina, que possui papel na integração do sistema nervoso e no sistema endócrino, e está localizado na região central do nosso cérebro. Quando o hipotálamo sofre um estímulo, como por exemplo influências da temperatura, ele libera um hormônio estimulador da estrutura adeno-hipófise, que é uma das principais glândulas endócrinas do corpo humano e também é chamada de glândula mestre. O hormônio secretado pelo hipotálamo vai estimular a adenohipófise a liberar o hormônio TSH, que é o responsável final por estimular a tireoide a liberar os hormônios T3 e T4. Sabemos que o câncer se caracteriza por alteração celular, que passa a se replicar de maneira desordenada e descontrolada, dando origem ao tumor. Quando ele cresce lentamente, semelhante ao tecido normal, é denominado como tumor benigno e, na maioria dos casos, pode ser removido. Já quando essa alteração celular atinge tecidos e órgãos vizinhos, é denominado como tumor maligno. Dentre os cânceres da tireoide, o mais comum é o papilífero, que atinge 80% dos casos. Pode-se originar metástases pelo corpo, que são pequenos resquícios de células do tumor. O segundo mais comum é o tipo folicular, e dificilmente deixa metástases. O terceiro mais raro, o câncer medular da tireoide, que atinge cerca de 5% dos casos. Já o mais raro é o carcinoma de tireoide, e é o tipo mais agressivo.
atinge cerca de 1 a 2% dos casos e é mais comum em indivíduos de idade avançada. Os pacientes procuram o serviço de saúde apresentando nódulos palpáveis, onde é solicitado uma ultrassonografia, que é uma excelente ferramenta para esse diagnóstico. Confirmado o nódulo suspeito, utiliza-se um procedimento chamado punção aspirativa com agulha fina, que retira uma amostra citoplasmática para ser enviada ao patologista, que finalizará o diagnóstico avaliando como lesão maligna ou benigna. De acordo com o resultado da amostra, irá determinar a necessidade da remoção cirúrgica ou não do nódulo. O tratamento primário para o câncer da tireoide é a remoção cirúrgica, sendo preciso a remoção total da tireoide para garantir a ausência de células tumorais. Porém, é possível que ainda exista células tiroidianas remanescentes, e aqui entra a medicina nuclear, para tratar essas células restantes. Antes do tratamento com o iodo 131 radioativo, que possui as mesmas características que o iodo comum, o paciente precisa ser preparado 30 dias antes, tendo uma dieta restrita e pobre em iodo comum e a restrição de cosméticos que contenham o elemento, pois precisa haver uma diminuição da presença desse iodo no organismo do paciente para que as células foliculares remanescentes fiquem sedentas pelo material, assim aumentando sua absorção quando o iodo 131 for manipulado num paciente, e assim começar o processo da iodoterapia. Então, finalizo aqui a minha etapa. Quero agradecer a todos pela atenção e deixo vocês agora com o Cláudio Bueno, que dará continuidade à apresentação. Boa noite, professora. Boa noite, alunos. Dando continuidade ao trabalho apresentado pelo Eduardo, lembrando que o tema do nosso trabalho é terapia e diagnóstico do câncer de tireoide em medicina nuclear. Então já sabemos que o iodo é a matéria-prima para a tireoide produzir T3 e T4 e agora eu vou explicar para vocês a iodoterapia. A iodoterapia é feita com o iodo 131, é um iodo radioativo administrado ao paciente. Esse iodo radioativo ele apresenta partículas beta e radiação gama. São as partículas beta que vão interagir com a dupla fita de DNA das células tiroidianas, matando estas células. O interessante é que nós sabemos que depois que o médico faz a ablação cirúrgica dessa glândula, fica alguns fragmentos de células tiroidianas, alguns resquícios que não é possível retirar através da cirurgia. É aí que precisa entrar a iodoterapia. Então, sendo detectado um câncer metastático, para quem não sabe, o câncer metastático é quando ele se espalha em outras partes do corpo. Então, digamos que essa pequena célula que estava aqui, mesmo depois da cirurgia, caiu na corrente sanguínea, caminhou e foi até o fêmur, ou um osso da perna qualquer. Ao administrar iodo radioativo para o paciente, esse iodo radioativo caindo na corrente sanguínea, ele vai caminhar até onde essa célula estiver. Não importa em qual parte do organismo essa célula estiver presente, o iodo busca e faz a sua extinção, interagindo com as suas fitas de DNA. Então, já falei sobre o iodo radioativo, ele apresenta partículas beta e radiação gama. A radiação gama, ela aqui é detectada pelo gama-câmara. Bom, o que é o gama-câmara? É um aparelho presente no serviço de medicina nuclear. Ele é um aparelho que não vai emitir radiação, ele apenas vai detectar a radiação, pois o foco da radiação na iodoterapia é o próprio paciente. Porque o paciente ingeriu aquela dose de radiação, ele ingeriu em forma de líquidos ou comprimidos oferecido pelo profissional da área da saúde, preparado para tal função. E esse aparelho gama-câmara, ele vai detectar a radiação gama que o iodo está liberando. Então, o interessante é entender, compreender que o paciente que libera essa radiação.
e o aparelho detecta a radiação liberada pelo átomo radioativo ingerido pelo paciente. Então, isso é de forma resumida. Importante guardar em mente que as partículas betas e gama, as partículas betas e as radiações gamas que fazem esse trabalho, gama é detectada pelo aparelho e partículas beta interagem com as fitas de DNA. Então, o paciente, depois dessa dose que ele recebe, ele não pode ser liberado para ir para casa de qualquer forma, porque ele está emitindo radiação. Então, dentro do HC, do Hospital das Clínicas, existe um quarto apropriado para esse tipo de tratamento. O paciente ficou 30 dias com aquela dieta pobre em iodo, ele recebeu uma dose de radiação, ele recebeu uma dose terapêutica de iodo 131, ele passou a emitir radiação. Essa radiação que ele está emitindo é que vai interagir com as células cancerígenas e ele precisa ir então para um quarto privativo. Esse quarto ele possui uma antessala, uma porta de chumbo. Na porta de chumbo é obrigatório apresentar um símbolo da radiação, um símbolo internacional da radiação, para que chame a atenção das pessoas, para que elas não adentrem ao quarto de qualquer forma. Elas precisam entender que aquela área é uma área controlada, que tem radiação, para que ela possa se paramentar antes de entrar. Então, na antessala tem também um suporte com avental de chumbo, colar de chumbo, tem também o gorro, que é constituído de chumbo para proteger a região encefálica. Tem também o óculos plumbífero. Tem um interfone para que você possa se comunicar com esse paciente sem ficar muito próximo a ele. Então, ainda depois tem uma outra porta de chumbo para que você, caso precise entrar no quarto, fazer alguma medicação que seja, o paciente precisa estar atrás de um biombo. Esse biombo também é constituído de chumbo. Então, tem vários meios de nos protegermos. Então, não precisa ter medo dessa radiação, porque a gente se protege de várias formas. Esse paciente é orientado a urinar sentado, porque se ele urina em pé, espalha mais gotículas, e a urina é o principal meio de excreção dessa radiação. Então, a urina do paciente ela é bastante contaminada, digamos, com a radiação. Todas as superfícies nesse quarto são revestidas por um insufilme transparente, impermeável, para proteger os móveis, controle da TV, maçanetas de portas, mesa de refeição, tudo é muito bem protegido. E esse paciente, após a alta, aliás, ele só recebe alta através do médico nuclear e com autorização do supervisor de radiação. Então, esse paciente, após liberado, vai para casa. Esse quarto é feito... Existe um aparelho no serviço de medicina nuclear que chama Geiger-Müller. Esse Geiger-Müller, ele detecta pontos de radiação. Então, o profissional de medicina nuclear, com este aparelho, ele vai passando em todas as superfícies esse aparelho para detectar a presença de componentes radioativos. Se ainda há a presença de componentes em alguma região contaminada, de forma preparada, eles conseguem pegar esse material, esse plástico de insufilme, embolam e colocam dentro de um saco de uma lata de lixo que também é revestida de chumbo. E ali aquele quarto fica fechado por mais uns 4 dias, porque é o tempo da radiação ir abaixando. Lembrando que o iodo radioativo tem uma vida útil, tem um tempo de meia-vida de 8 dias. A cada 8 dias, 50% dessa radiação ela se desintegra. Então, após a liberação do profissional da área de medicina nuclear, é que o serviço de limpeza pode entrar e fazer a limpeza desse quarto. Então, o objetivo desse trabalho é explicar para vocês a importância da iodoterapia, o sucesso desse tratamento,
que quem na verdade emite radiação durante o tratamento é o paciente e não o aparelho. Também gostaria de reforçar que esse tratamento consegue buscar a célula tireoidiana onde é que ela esteja, ele consegue ir até aquele ponto e destruir a célula. Então, o que a cirurgia não consegue fazer, fisiologicamente acontece esse tratamento, tudo de forma fisiológica. O próprio organismo capta esse iodo e é eliminado. Espero que vocês tenham entendido. Caso quiserem a referência, eu tenho toda a referência, posso mandar a referência desse material. E eu tive que resumir bastante. Se alguém quiser saber mais um pouco, estarei à disposição. Desejo a todos uma boa noite e uma ótima semana.